Sejam bem-vindos aos estudos online, hoje com a matéria Enfermidade, no capítulo 19. O livro é O Caminho Espírita, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Enfermidade. Enquanto nos escasseia a educação, nos domínio da mente, a enfermidade, por atormento involuntário, desempenhará expressivo papel em nossa vida espiritual. Então, enfermidade não significa apenas a denominação de uma doença. Existem doenças mentais, doenças espirituais, doenças físicas, orgânicas. Preguiça é uma doença. Ter o hábito de roubar é uma doença. Hábito de brigar dentro do lar é uma doença. Então veja que esse tipo de doença, a denominação mais comum é enfermidade. Então, enquanto nos escasseia educação nos domínios da mente, a enfermidade desempenhará expressivo papel em nossa vida espiritual. Então veja que a educação de boas maneiras, educação do conhecimento e da prática do Evangelho do Senhor Jesus, amor ao semelhante. Então, enquanto isso estiver bastante reduzido em nossa alma, como diz aqui, nos domínios da mente, então a enfermidade aparece como desempenho em nossa vida espiritual. Ele vem para limitar, para frear. Na maioria das circunstâncias, somos nós quem lhe pede a presença e o concurso, antes da reencarnação no campo da existência física. Então, você veja que diz o Espírito Orientador Emmanuel que na maioria das circunstâncias essas enfermidades mais graves aparecem na nossa vida, acompanhando-nos a existência, porque na maioria nós é que pedimos antes da reencarnação, ainda no mundo espiritual. Então nós comparecemos aqui, nascemos aqui na Terra, carregando em nossa alma essa incumbência, essa tarefa, essa enfermidade que nos afeta, limitando as nossas tendências negativas na maioria das vezes. Então diz, somos nós quem pede a presença e o concurso antes da reencarnação no campo da existência física. A maneira do viajor, encomendando recursos de segurança para a travessia do mar. Em ocasiões outras, ela constitui auxílio de urgência, promovido pela bondade dos amigos que se erigem nas esferas superiores, à condição de patronos da nossa libertação para a vida maior. Então, antes de nascer, nós pedimos aos mentores espirituais, aos nossos orientadores do mundo espiritual, ao nosso anjo guardião, para nos ajudar a vencer na trajetória da nossa existência, às vezes com uma doença, às vezes com uma limitação física, uma situação que nos dificulta entrarmos numa decadência, numa situação inconveniente, maneira do viajor encomendando recursos de segurança para a travessia do mar. Em outras ocasiões, ela constitui auxílio de urgência, promovido pela bondade dos amigos que se erguem nas esferas superiores. Então, quando nós estivermos errando muito, prejudicando a nossa existência, causando muitas pendências, muitas dores aos outros ou a nós mesmos, provável que tenhamos que fazer a retificação dolorosa
nas vidas futuras, ou seja, quando estivermos entrando em decadência, diz aqui, né, a bondade dos amigos que se situam nas esferas superiores, na condição de patronos de nossa libertação para a vida maior. Então, eles aparecem para nos ajudar, por vezes, limitando a nossa existência aqui na Terra, fazendo com que paremos de alguma maneira, de viver aqui na Terra, transferindo-nos precipitadamente para o mundo espiritual, a fim de que não fiquemos imersos em pendências, às vezes impossíveis de resgatar, né? Por isso que está escrito aqui, outras ocasiões constitui a enfermidade auxílio de urgência, promovido pela bondade dos amigos que se erguem nas esferas superiores, né? Então, quando estivermos errando muito, a bondade divina envia a enfermidade, um tipo de restrição severa a nossas quedas futuras ou atuais. A face de semelhante motivo, doenças existem de múltiplas significações, como sejam inibições trazidas do berço, moléstias, amparo, comboiando, fazendo-se acompanhar de votos de melhoria moral. Então, inibições trazidas do berço, retardo mental, síndromes irreversíveis, fazendo com que o ser humano tenha a sua capacitação bastante reduzida em termos físicos. Mentalmente, talvez a pessoa seja muito capaz espiritualmente, mas a limitação física, cerebral, mental, faz com que o ser humano se limite nas suas atitudes. Diz aqui, são moléstias, amparo, fazendo-se acompanhar de votos de melhoria moral, né? Então, o mundo espiritual nos faz com que, desde o berço, tenhamos limitações de ordem mental, cerebral, a fim de que não caiamos nos erros mais graves e fazendo com que tenhamos, assim, possibilidades de melhoria moral. Dermatoses recidivantes, moléstias, proteção, coibindo desmantelos do sentimento. Então veja que, dependendo da enfermidade, no caso aqui, dermatose, que insiste em reaparecer embora sendo tratadas, fazendo com que a pessoa coíba, limite-se nas suas atitudes de querer fazer alguma coisa prejudicial para o outro e para si. Inibições trazidas do berço. Então, são as moléstias que desde o berço, síndrome de Down, né? Às vezes retardos na fala, no raciocínio, fazendo com que a pessoa se limite bastante na trajetória da vida, de forma que não caia de novo nas situações que prejudicam a evolução espiritual. Mutilações congênitas, moléstia, refúgio, impedindo a queda em atos de violência ou venalidade. Ou seja, mutilações congênitas, inatas, a pessoa já nasce com uma mutilação. Suponhamos que nasça com defeito nos olhos, nasça com defeito na arcada dentária, irreversível, nasça com a aparência física deformada, não é? É moléstia, refúgio, onde o espírito, onde a alma se refugia para impedir a queda em atos de violência ou corrupção. Veja, os muitos homens públicos
que na função de administradores dos recursos de terceiros, homens públicos que administram recursos da sociedade, têm sentimentos corruptos, né? Ou mesmo aqueles que trabalham na fiscalização de muitos itens para a fazenda pública, acabam sendo beneficiados com gratidão, com propina, com corrupção. Então, esses, conscientes de suas faltas, pedem no mundo espiritual, antes de nascerem de novo, exatamente essas mutilações congênitas, de tal forma que as tendências para essas situações corruptas sejam impedidas. Então, nascem com mutilações congênitas, com deformidades, para que não prossigam de novo na mesma caminhada. Suponhamos um exemplo: pessoas que se colocam no suicídio. Então, essa tendência pode se repetir, como nos casos dos diversos livros espíritas que temos, exemplos de espíritos que suicidaram sequencialmente nas respectivas reencarnações. Então, o mundo espiritual providencia uma enfermidade de limitação nos braços, nas pernas ou na inteligência, para que a capacidade de novo suicídio não seja colocado em execução. Então, é a mutilação congênita inata que o espírito pede e faz um acordo no mundo espiritual. Portanto, você que tem uma inteligência boa, uma desenvoltura tranquila no seu desenvolvimento, na sua evolução, você veio com o amparo do mundo espiritual para utilizar toda a sua capacidade, sua inteligência, seu conhecimento em prol do benefício aos semelhantes. Por isso que muitas das vezes, utilizando-se tudo isso ao seu próprio benefício, você estará se limitando, provavelmente na próxima ou no futuro, para que não venha exatamente a cair nesse mesmo erro. Saiba que a nossa vida é uma vida espiritual. Somos seres espirituais eternos e imortais. Na evolução constante, na eternidade da vida. Portanto, quanto mais você utilizar toda a sua capacidade em benefício do próximo, mais você se eleva. Mesmo que para isso você tenha que renunciar aos benefícios que o proveito da matéria lhe proporcione. Você renuncia a bem do próximo. Isso faz com que, na verdade, embora a caminhada seja individual, solitária, você está se elevando na esfera espiritual futura. Incômodos imprevistos, moléstia, socorro, evitando o mergulho da alma em compromissos inferiores. Incômodos imprevistos, não é? Vamos supor que você tenha uma função relevante que lhe proporcione usufruir dos benefícios inferiores, ou seja, você tem uma função importante, age de tal forma que em prejuízo dos semelhantes, você se beneficie, não é? Daí, o mundo espiritual pode te enviar uma enfermidade repentina. Você tem um acidente, né? De maneira que
toda aquela circunstância que te leva cada vez mais às quedas, não seja colocada mais em prática. Você tem um acidente, quebra uma perna, ou então você fica enfermo de tal forma que, de uma forma irrecuperável, você pega uma hepatite, você pega um HIV, por exemplo, que vai limitar bastante a sua atuação, você perde a vitalidade, perde todo aquele vigor físico. Então, são os incômodos imprevistos. Uma vez tinha uma jovem que estava saindo com o namorado. Aí o namorado a convidou para sair num passeio. Mas o propósito era que ele iria cometer um homicídio, iria assassiná-la. No decorrer do caminho, o mundo espiritual, visando a impedir essa tragédia, fez com que o carro se desgovernasse e tivesse um acidente. Com esse acidente, o moço que estava tramando o homicídio muda de ideia e a situação também se transforma. E tem o desenvolvimento em outro sentido, ou seja, foi uma maneira de impedir que aquele homicídio ocorresse e prejudicasse ambas as pessoas. Né? No futuro, o homicida ele sofre bastante. Por quê? Porque muitas das vezes aquele que comete homicídio na vida futura tem que acolher aquele espírito como membro da família, amparando, orientando, protegendo, educando, disciplinando, encaminhando. Às vezes ele nasce, aquele que foi assassinado, nasce como filho, como um dependente. E aquela pessoa, o assassino, tem que cuidar, reeducar, amar, suportar, talvez a pessoa que detestava. Então, é uma situação bastante difícil no futuro. Então, é preciso fazer um grande esforço para, nesta vida, viver em harmonia, com alegria, sabendo que toda a evolução depende da maneira como que se vive agora. Então, incômodos imprevistos acontecem. São moléstia, socorro, evitando mergulho da alma em compromissos inferiores. Males de longo prazo, longo curso, moléstias abrigo, impedimento do ato embaraçoso da criatura nas tramas da obsessão. Né? Moléstias de longo curso. Por quê? Porque, por vezes, a pessoa prejudicada ou o grupo de pessoas prejudicadas não perdoam. Né? E por algumas existências, a pessoa prejudicada, ou seja, o espírito da pessoa prejudicada, pode seguir visando a uma vingança, visando a retribuir o mal recebido. Isso pode constituir uma gravíssima obsessão. E obsessão limita o ser humano na sua caminhada à felicidade, na libertação da vida, no rumo da evolução. A obsessão é uma trama grave que prejudica tanto a que estiver obsediando como a pessoa obsediada. Não é? A pessoa que estiver obsediando, ela está promovendo para si mesma males que um dia terá que fazer o reparo. E a pessoa obsediada, no fundo, está pagando ou quitando um débito contraído no passado, mas, no entanto, dependendo da forma como se conduza, vai constituindo um novo karma, nova situação difícil
que terá de fazer o devido reparo. Então veja como é complicada a situação daquele que obsedia e daquele que é obsediado. Por isso, chamado males de longo curso. Não é? São casos, às vezes, de esquizofrenia, casos de doenças mentais, casos de epilepsia, por vezes o espírito que estiver obsediando tem capacidade de promover outros tipos de anomalias na pessoa. Pode levar ele pode obsediar um médico que vai fazer uma cirurgia aparentemente desnecessária, né? E com isso visar a um prejuízo do corpo do obsediado. Isso acontece com muita frequência, conforme os diversos exemplos e testemunhos nos livros da doutrina espírita. Certamente, ninguém deve acalentar desequilíbrios orgânicos sob a desculpa de buscar a purificação da vida interior. Então, veja só, ninguém deve querer uma enfermidade com o propósito de purificação da alma. Não é? A melhor forma de purificação da alma é a conduta correta do Evangelho do Senhor Jesus. É a palavra boa que se fala todos os dias. É o pensamento como se conduz o dia a dia. Os atos, as decisões, as atitudes nas atividades que se desenvolvem. A melhor forma de purificação é o bem que você faça ao outro. Se você tiver uma moléstia, uma enfermidade que quer se curar, faça um benefício proveitoso para alguém, continuamente. É a caridade que é o caminho único da salvação. Então você pode fazer esse trabalho benéfico para os semelhantes, que constitui a melhor forma de purificação de sua alma. À medida que você se habitua a fazer isso, a trabalhar para o bem do seu semelhante, naturalmente os entraves existentes dentro da sua alma vão sendo purificados, iluminados. Continuamente você fazendo esse trabalho, eventualmente um acidente previsto, mesmo previsto já no mundo espiritual, antes de você nascer, pode ser desviado ou amenizado, como nós estudamos outro dia, pode ser até adiado de tal forma que você vá se purificando até diluir a vibração ou a energia suficiente para provocar o acidente, né? ou a doença. Então, ninguém deve acalentar desequilíbrios orgânicos sob a desculpa de buscar a purificação da vida interior. A melhor forma de purificar a vida interior é a oração, a prece, o estudo do Evangelho do Senhor Jesus e a sua prática em benefício do próximo. Aí você purifica naturalmente a sua alma ou a sua vida interior. Habitue-se a fazer esse trabalho em benefício do seu próximo. Faça um esforço, compareça às casas de orações, às casas de Deus, não apenas ao estudo do Evangelho, mas também para que você possa praticar em benefício de muitas pessoas. Você não sabe o que você tem dentro da sua alma pendente. Para que nenhum mal ocorra na sua vida, embora o mal não seja uma existência criada por Deus, pode acontecer na sua vida porque é uma forma de concretização do conteúdo mental que você carrega. Mas você pode purificar, eliminar essa possibilidade e ter uma vida muito tranquila e feliz. Depende de você. O corpo físico é para a alma encarnada aquilo que a máquina significa para o operário. É um instrumento de serviço e progresso que o espírito recebe
da autoridade maior, a fim de produzir a benefício dos outros e de si próprio, cabendo-lhe a obrigação de assisti-lo constantemente e restaurá-lo sempre que necessário. Então, claro, o corpo carnal é um material seu de trabalho, é uma vestimenta, é um uniforme de trabalho. Na verdade, o corpo ele é emprestado, porque terminada a sua missão, você devolve, né? Você retorna para o mundo espiritual e deixa aqui na Terra o corpo carnal, o corpo de carne, que é um vestuário, é uma roupagem, ele é um material de trabalho. E aqui diz, você deve assisti-lo constantemente e restaurá-lo sempre que necessário. Então você tem a obrigação de cuidar bem do seu corpo. Por exemplo, nós estamos reclusos praticamente dentro das nossas casas, visando a não prejudicar o corpo carnal, né? Porque o espírito é imortal, é eterno, indestrutível. Mas o corpo precisa ser conservado, cuidado. Não deve submetê-lo a essa possibilidade de adquirir uma gravíssima enfermidade e sucumbir, ou seja, destruir o corpo carnal antes do tempo do seu retorno previsto para o mundo espiritual. Então, deve assistir constantemente o seu corpo, restaurá-lo sempre que possível. Então, a cirurgia é uma restauração, é um conserto. Como você leva seu carro, seu equipamento a uma oficina especializada para conserto. O corpo carnal também tem uma pessoa especializada, que normalmente é o médico, que faz os devidos reparos e ajuda na restauração. Diante da doença que persiste no corpo, a despeito de todas as medidas acautelatórias e defensivas, é imperioso reconhecer-lhe a função providencial e tratá-la com a certeza de quem carrega consigo a luz de uma bênção. Então, diante da doença que persiste no corpo, a despeito das medidas acautelatórias, diz aqui, é imperioso reconhecer-lhe a função providencial e tratá-la com a certeza de que carrega dentro de si a luz de uma bênção. Então, a doença, de certa forma, faz com que a pessoa restaure o seu caminho para Deus, faça uma reflexão. Por mais que seja uma pessoa ignorante, no fundo, uma doença grave vai fazer com que limite a sua tendência malévola ou equivocada. Em qualquer circunstância, quando você bate o cotovelo, o corpo numa quina de algum objeto, você fala logo um palavrão ou você vai refletir? O que me fez acontecer esse acidente, esse pequenino acidente? Né? Então, tudo que ocorre na sua vida tem a função de fazer com que você se eleve, inclusive a doença, a enfermidade. Por isso, receba todas as coisas que acontecem com gratidão, como bênção dos céus para seu aprimoramento e crescimento da alma. Quero agradecer imensamente a sua atenção. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Vamos fazer a oração de determinação e coragem. Peço a você que acompanhe mentalmente, do livro As Graças da Oração. Oração de determinação e coragem. A inteligência infinita em meu interior me revela os caminhos certos e proveitosos para a minha vida. Tenho a luz do amor que indica o roteiro mais adequado ao meu caminho, conduzindo-me a níveis cada vez mais elevados.
construa o progresso com um trabalho edificante e benéfico para todos ao redor, ostentando bem alto a chama do amor do Senhor Jesus. Prossigo na senda do progresso, porque é assim que os meus esforços produzem resultados mais proveitosos à comunidade. Sou a própria coragem, porque Deus está em mim e nada há que me atemorize. Sou ilimitado na capacidade de realizar qualquer coisa com amor e determinação. A sabedoria infinita de Deus me orienta quanto às melhores decisões que sempre preciso tomar. Tudo que faço é bem-sucedido, pois sigo o amor do Senhor Jesus e manifesto a bondade e a caridade como abençoados deveres da minha vida. Aceito com amor as providências que a misericórdia divina estiver traçando para a minha evolução e crescimento. Sei e acredito no profundo amor do Senhor Jesus, amparando, protegendo e abençoando o meu viver. Dou graças pela vida feliz, perfeita, harmoniosa e bem-sucedida. Assim seja, graças a Deus. Os livros de orações estão no site, que você pode acompanhar e também fazer os seus pedidos. Obrigado pela atenção. Deus abençoe sempre.